Perfeito. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, para falar para vocês sobre uma coisa que eu adoro, que são os vencedores. Eu espero que vocês gostem da aula. Tem muita, muita, muita coisa para se falar sobre vencedores. Acho que a gente podia ficar dias, né, falando, mas eu selecionei algumas coisas que eu achei interessante que vocês soubessem. Talvez, né, vocês de uma geração um pouco, né, mais jovem já saibam muita coisa que eu não tive a oportunidade de aprender na minha faculdade, porque também os preenchedores não têm um histórico tão longo, os atuais, né, os que a gente mais usa hoje em dia. Mas eu espero que vocês gostem. Vou compartilhar a minha tela. Já está compartilhando a tela, né? Sim. Tá. Então, vamos começar. Eu vou falar sobre as indicações, né? Sobre a avaliação facial também, particularidades de cada produto, né? Eu vou falar mais de ácido hialurônico, ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio, tá? E as complicações eu vou falar no geral, tem muita coisa para falar, mas principalmente na questão do diagnóstico, certo? Porque é muito importante, né, nós que somos médicos, além de saber injetar, de saber indicar, de saber tratar a complicação. Eu acho que é isso que nos diferencia de outros profissionais. Então, o preenchimento, e isso acho que é um estigma que se tem até hoje, um pouco menos do que alguns anos atrás, traz algum medo, né, em muitas pessoas. Pessoas mais velhas pensam, preenchimento, nem pensar, eu nunca vou fazer esse procedimento, por causa de resultados, né, que a gente vê assim. Então, um exemplo que eu quis colocar aqui foi a Gretchen, que eu acho que todo mundo, né, pensa em preenchimento, um exagero, né, até uma deformidade, e lembra dela. Mas existem muitos, muitos outros exemplos, né, inclusive hoje em dia. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o preenchimento bem feito, bem indicado, na quantidade correta, com a aplicação correta, pode dar resultado muito natural, que melhora muito a autoestima do paciente e que ninguém vai dizer que ele fez algum procedimento. Então, conforme a gente vai envelhecendo, né, os compartimentos de gordura, o osso, o músculo, tudo envelhece junto. Então, os preenchedores, quando aplicados, né, em várias... Esse aplicativo, ele fala comigo. Silenciado. Então, a gente tem que saber o limite, né, do nosso tratamento, não exagerar, não, né, super indicar, e principalmente ouvir o que o paciente, o que ele deseja, o que ele quer. Então, primeiro passo, né, vai ser a gente fazer a consulta e ver por que o nosso paciente nos procurou. No caso da cirurgia plástica, da dermatologia, a gente que trabalha muito com estética, a gente já fica, né, com o olho mais treinado e enxerga muita coisa, mas nem sempre a gente pode simplesmente indicar tudo para o paciente. E muitas vezes o paciente acha que vai melhorar com algum procedimento, na verdade o que ele tem que fazer é outro. Acho que essa parte de relação com o paciente é muito, muito importante. Depois disso, a gente tem que avaliar muito bem, e a avaliação, ela tem vários pontos, né, que a gente pode numerar. Então, em primeiro lugar, eu coloquei a qualidade da pele. Claro, né, aqui a gente fala muito da dermatologia, mas o cirurgião plástico também vai avaliar a qualidade da pele, com certeza. Questão de flacidez, tônus, turgor, né, a hidratação, a presença de manchas, lesões pré-neoplásicas, né, de elastose solar, enfim, não adianta a gente preencher um rosto, né, que tá com uma pele muito flácida. Isso até vai nos guiar na escolha do produto. Uma outra coisa que a gente tem que avaliar
né? E aqui eu coloquei os ângulos, né, principais que a gente pode avaliar e fotografar o paciente, porque nem sempre a gente vê muita foto de antes e depois, né, por aí. E às vezes é muito fácil colocar um lábio, um antes e depois, a boca ali fechada, diferente, e nossa, ficou lindo, ficou maravilhoso. Mas tem que avaliar na diagonal, tem que avaliar no perfil, tem que ver as proporções, tem que ver se a mímica facial, tipo, a gente conseguiu manter, se ele não tá escondendo muito dente, se ele, né, enfim, mantém um resultado natural. O formato da face é importante também. Existem, né, cada ser humano é único e existem vários formatos faciais. Rosto mais alongado, formato de coração, rosto mais arredondado. A gente tem que respeitar isso e tentar focar no que a gente pode embelezar naquele rosto. A gente vê a gente pode transformar um rosto com preenchimento, mas muitas vezes a gente só tem que tentar dar a melhor versão, né, do paciente, sem tentar mudar coisas que a gente não consegue. Porque isso pode nos frustrar e frustrar o paciente também. As proporções, é interessante, né, avaliar a proporção. Isso também não é uma regra, né? A beleza, existe uma matemática da beleza, existem as proporções, mas nem sempre um rosto belo vai ser aquele mais simétrico, né? Ou com proporções ideais. A simetria, ela é importante até certo ponto. Pequenas assimetrias são bem... O nosso olho, ele tolera bem, e se a gente fosse totalmente simétrico, às vezes a gente não ficaria mais bonito necessariamente. Claro que as simetrias que são que nos chamam muito atenção, elas podem ser corrigidas, e isso é bem interessante, né, na questão dos preenchedores. E o quinto ponto que eu coloquei é a avaliação dinâmica mesmo. Então, não adianta a gente preencher um rosto, mas a massazinha tá caída, vamos preencher aqui, daqui a pouco a pessoa sorria e, né, fica exagerado, muda muito o contorno facial. Então, a avaliação dinâmica, ela é sim muito importante. Aqui eu coloquei uma foto só demonstrando assim as proporções que a gente pode avaliar. Então, na questão dos terços horizontais, né, terço superior, médio e inferior. E avaliando verticalmente, a gente poderia dividir em 5, né, sendo que os 3, né, mediais, mais ou menos do mesmo tamanho, se a larga seria menos atraente, mas isso também não é uma regra, é um guia para a gente começar a avaliar um rosto. Aqui eu coloquei só que uma alteração, né, que com o envelhecimento a gente percebe, é que as proporções mudam. Então, o terço médio, que geralmente é mais largo na juventude, e o terço inferior é menos, né, é mais estreito, né? Com o envelhecimento, com os coxins gordurosos, né, tendo eles, na verdade, é como se tivesse um derretimento, né, eles realmente escorregam, mas a flacidez cutânea, essa proporção, ela acaba se invertendo. Aqui eu só coloquei uma fotinho de topografia facial, porque eu vou falar de algumas áreas, mas isso é só, enfim, ilustrativo. Então, queria falar um pouco das indicações, né, dos preenchedores. Eu acho que a maioria de vocês já deve saber que dá para fazer preenchimento de olheira, dá para fazer preenchimento de lábio, dá para mudar o contorno, zigomático, mandíbula, mento, mandíbula, né, sulcos. Mas, enfim, vou falar um pouquinho, né, de cada um. E das particularidades, né, de cada região. Antigamente, né, quando os preenchedores começaram a ser utilizados, se focava muito nessa questão das rugas finas e dos sulcos. Então, o preenchedor, ele era usado basicamente para preencher o sulco. A gente enxergava a ruga e preenchia o sulco.
E isso não necessariamente deixa uma pessoa mais bonita. O paciente vai ficar com menos suco, com menos rugas, mas não necessariamente mais bonito. Hoje em dia a gente já foca muito na avaliação facial como um todo, né? Buscando uma estruturação, uma sustentação dos tecidos, tentando realmente embelezar essa face. E dessa maneira, na maioria das vezes, a gente não vai começar pelo sulco, tá? Deixa eu passar aqui. Vou falar um pouquinho dos materiais que a gente pode usar de preenchedores, né, do histórico. Vou falar mais sobre os absorvíveis ou não permanentes, que são o ácido hialurônico, vou falar do ácido polilático e da hidroxiapatita de cálcio. Mas a gente sabe que existem, né, os preenchedores permanentes ou não absorvíveis, que são o silicone e o metacrilato, que a gente já não usa tanto hoje em dia. O PMMA, né, ainda tem uma indicação para lipoatrofia do HIV, mas os preenchedores definitivos, eles, como isso não é, às vezes não é uma vantagem, né, ele ter um resultado definitivo, porque as complicações também podem ser definitivas e muitos anos após o procedimento, ainda a gente pode ter alguma complicação. Então, o histórico, aqui um breve histórico dos preenchedores, né? Em 1893 foi feita a primeira transferência de gordura autóloga. Em 1899, a parafina, acreditem, foi o primeiro agente preenchedor injetável, mas obviamente foi descontinuado o uso por muitas complicações, embolização, necrose, nódulos, enfim, muitas complicações mesmo. Em 1953 foi utilizado silicone líquido e a questão dos preenchedores evoluiu mesmo em 1981. Então, pense, não faz tanto tempo assim. Foi quando o colágeno bovino foi aprovado pelo FDA para uso, né, injetável. E só que o colágeno, ele tinha uma duração que não era aceitável e tinha muita reação de hipersensibilidade. Os pacientes tinham que fazer um teste de hipersensibilidade antes de fazer o procedimento. Então, a busca, né, começou aí por um preenchedor que fosse ideal, que fosse biocompatível, que não desse muita reação de hipersensibilidade, que tivesse uma duração aceitável. Então, em 2003, o ácido hialurônico foi aprovado pelo FDA. Então, vou falar um pouquinho do ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é um polissacarídeo. Ele é encontrado no músculo, no esqueleto, no trato gastrointestinal e 55% dele na pele. É um produto biocompatível. A origem dele, né, a produção dele, pode ser de origem animal, mas que não se usa mais hoje em dia praticamente, ou biotecnologia, que a maioria dos produtos hoje é feito por fermentação bacteriana. O ácido hialurônico, a gente tem aí as unidades, né? E se a gente injeta ele na forma livre, ele é rapidamente metabolizado. Então, o que a indústria fez para a gente conseguir uma durabilidade aceitável? A tecnologia, né, de crosslink, que são, na verdade, são ligações intermoleculares, né, entre as moléculas de ácido hialurônico, que estabiliza a molécula. E isso dificulta a ação da nossa hialuronidase. Então, a gente consegue um resultado estético de longa duração. Nem todo ácido hialurônico é igual, então a gente tem vários tipos, né, até de uma mesma marca, existem vários produtos. Por quê? Porque cada produto vai diferir em várias coisas. Então, a concentração de ácido hialurônico em cada seringa, o tamanho da partícula, né, a estabilização, o tipo de agente do crosslinking, que existe mais de um, se ele é monofásico, bifásico, a viscosidade do produto. Então, o que isso vai... por que precisa ter essa variedade? Porque cada área vai necessitar de um produto diferente. Então, quando a gente quiser
fazer um preenchimento que simule osso no zigoma, no mento, né? Fazer o contorno da mandíbula. A gente vai querer um produto que seja mais firme, né? Que dê um efeito que ele não seja tão moldável, diferente do lábio, que a gente quer um produto que a gente consegue moldar, que o lábio fique com um movimento natural, ou então a área da olheira, a gente quer um produto que não fique aparente, né, por uma pele que é tão fininha. Então, aqui são algumas propriedades que podem variar entre cada produto de ácido hialurônico. Aqui é um exemplo, né, do crosslink. Então, quando a gente tem um crosslinking maior, né, com mais ligações, a gente vai ter um produto que tem maior resistência à deformação, ou seja, vai ser um produto mais firme, mais duro. E a gente vai usar quando a gente quer algum efeito lifting, né, em áreas zigomático, malar e mandíbula, por exemplo, tá? Outra característica que a gente leva em conta é a particulação do ácido hialurônico. Quanto maior a particulação, maior a capacidade de elevação tecidual e lifting. O que isso quer dizer, né? Partículas maiores, elas vão causar mais efeito lifting. Se a gente tirar partículas menores, e aí tem um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dos skin boosters, na verdade ele é um ácido hialurônico como qualquer outro, só que ele tem partículas menores. Então, e eles é um gel mais moldável, mais fino. Então, é usado para aquelas ruguinhas mais finas, ao redor dos olhos, ao redor da boca. Usado para hidratação também, porque o ácido hialurônico tem essa característica de puxar água, vamos dizer assim. Outra característica que a gente leva em conta é a elasticidade. Então, o que é elasticidade? A capacidade de retornar à sua forma original após a tensão externa. Então, isso a gente chama de G-prime. Então, um preenchedor que tem um alto G-prime tem uma maior resistência à deformação. Isso também a gente vai escolher dependendo da nossa indicação. A viscosidade é a capacidade de fluir, então o Skin Booster, por exemplo, que é um produto que às vezes tem concentração mais baixa de ácido hialurônico, tem partícula menor, ele vai ser menos viscoso, vai fluir mais, a gente vai conseguir distribuir melhor, né? E aqui eu vou começar a falar de alguns exemplos de uso. Coloquei essa tabela, desculpa pelas imagens, não estão da melhor qualidade, mas eu coloquei essa escala, vamos dizer, de lábio, porque muitas vezes o paciente ele vem com um lábio ali, vamos dizer, nesse grau 0, um lábio muito fino, e tem a expectativa que fazendo o preenchimento ele vai ficar com aquele lábio super espesso. E, na verdade, a gente até consegue, né, colocar bastante volume no lábio, mas esse tratamento, ele preferencialmente deve ser aos poucos e a gente tem que lidar com a expectativa. Geralmente 1 ml, que é uma seringa de ácido hialurônico, a gente vai conseguir passar de um grau para o outro. E assim sucessivamente, até talvez a gente nem consiga, né, chegar no nível 4 pela questão da mímica facial, enfim, das características de cada paciente. Mas é interessante a gente saber até onde a gente pode ir. Então, aqui é um resultado bem sutil, né, que eu quis colocar. Eu acho que você já deve ter visto vários antes e depois de lábio. Muda realmente, os pacientes adoram, muda a autoestima. Com o envelhecimento, o lábio ele vai invertendo, vai afinando, vai criando as rítides, né, periorais, que os pacientes chamam de código de barras. Então, é um tratamento bem legal, o ácido hialurônico, para essa região. Aqui eu coloquei um exemplo de tratamento de olheiras, né, que o sulco nasojugal mais profundo dá aquele aspecto de cansaço, e nesse caso vocês podem notar que essa paciente ela não tinha, né, muita
perda, nem tanta indicação de preenchedor na região zigomático, malar. Ela tinha mesmo a olheira, porque o que acontece muitas vezes? O paciente vem se queixando que quer tratar a olheira, ele quer fazer o preenchimento de olheira, porque ele viu que o preenchimento de olheira vai dar um aspecto de descanso, mas na verdade muitas vezes falta toda a estruturação óssea e de coxins de gordura, né, abaixo da área, né, da órbita, e a gente precisa muitas vezes começar por essa área em vez de fazer um preenchimento de olheira, porque se a gente preencher uma olheira e na verdade o que o paciente precisa é uma estruturação abaixo dela, o resultado nem sempre provavelmente vai ser inestético, né, até às vezes piorando ou dando algum aspecto de bolsa. Aliás, uma outra coisa, né, importante nessa região é a espessura da pele. Então, o plano correto é muito importante para a gente não ter nenhum efeito colateral ou o produto ficar aparente ou colocar excesso de produto. Lembrando também que o ácido hialurônico, com o tempo, ele pode ainda hidratar. Então, no tratamento de olheira, às vezes o paciente vai sair com a sensação de que precisava preencher um pouquinho mais, mas depois ela pode melhorar. Pode ser que precise mais depois, mas tem que avaliar. Aqui um exemplo, né, de estruturação aqui no zigoma, na região malar. Então, vocês podem ver que rejuvenesce, tá? Essa foto está um pouquinho, né, mais próximo, mas que fica um resultado natural. A gente faz esses pontos mais profundos, né, simulando um osso, repõe, né, essas áreas de perda de coxinha de gordura malar. Aqui um exemplo de preenchimento de mento e da linha ali da marionete, que a gente chama, né, sulco lábio mentual. E essa paciente também fez, né, estruturação na região zigomático malar. Vocês podem ver que fica um resultado bem natural e ninguém olha para esse rosto e diz que, nossa, é um rosto que fez muito preenchimento. Não. E mesmo assim, com certeza foi uma quantidade grande de ácido hialurônico. Aqui um exemplo de preenchimento de lábio e de mento. Então, o perfil ele pode mudar bastante, mas também a gente tem que saber que a gente não vai, às vezes, conseguir melhorar totalmente, né, esse mento. Uma outra questão, quando a gente está falando de mento e lábios, tem toda a questão ortodôntica, né? Olhar para os dentes do paciente é importante. Aqui é uma paciente que fez tratamentos em toda a região malar aqui, né? Fez também na olheira e no sulco também um pouquinho. Mas vocês podem ver que o aspecto de cansaço ele melhora muito. Esse é um dos casos que a gente não poderia simplesmente dizer, vamos preencher a sua olheira, porque vocês podem ver que falta volume, falta a convexidade, né, que dá essa beleza feminina nesse caso, ela foi perdida. Então, a gente preenchendo essa área primeiro e depois preenchendo a olheira, a gente vai ter um resultado muito melhor. Aqui um exemplo também do preenchimento nasal, né, que é uma área que é bem complicada. Eu acho que muitas vezes a gente tem que simplesmente encaminhar o paciente para rinoplastia mesmo, porque não vale a pena a gente se expor e expor o paciente a um risco por um resultado que muitas vezes não vai ser satisfatório. Então, tem que avaliar muito bem a indicação também. Mas o perfil, vocês podem ver que preenchendo o mento, né, e o nariz,
a gente consegue mudar completamente o perfil de um paciente. Aqui eu coloquei só algumas graduações de suco, também para vocês pensarem, né, na questão da quantidade. Eu quero fazer preenchimento de suco. Se tu fizer 1 ml nesse suco leve, e se tu fizer 1 ml no suco muito severo, vai ter uma diferença, né? Cada paciente vai precisar de uma quantidade. E muitas vezes quem tem o suco severo vai ter associado a flacidez junto, né? Ou vai precisar fazer outros pontos de ancoragem que já podem até melhorar esse suco. Eu vou falar um pouquinho agora do ácido polilático, né? Que, já que eu falei, mas esses foram resultados de ácido hialurônico. O ácido polilático, ele é um polímero sintético do ácido lático. Há mais de 3 décadas ele já é utilizado, né? Ele faz parte do Vicryl, que já é bem conhecido de vocês, eu imagino. Tem um bom perfil de segurança, é biocompatível e biodegradável. Ele foi aprovado em 99 na Europa para aplicação facial. Ele era considerado um preenchedor. Em 2009 ele foi aprovado para uso facial cosmético. Por que ele era considerado um preenchedor? E as diluições que a gente utilizava, porque ele vem num pó, né? E a gente dilui e aplica. Quando ele começou a ser utilizado, as concentrações eram maiores, então ele era diluído num menor volume, e isso trazia um número maior de complicações como nódulos, né? Então, com o tempo, o modo de aplicação dele foi mudando e hoje ele é considerado um bioestimulador, porque se percebeu, né, com o uso, que a qualidade da pele, que a firmeza da pele melhoravam, que a flacidez diminuía. Então, hoje a gente usa muito para melhora da flacidez de pele. Então, aqui eu coloquei as áreas, né, que a gente pode utilizar o Sculptra. Como ele é um bioestimulador de colágeno, nas áreas onde a gente tem muito movimento, então na fronte, na região perioral, no nariz, a gente não pode aplicar. Então, a gente geralmente aplica nas têmporas, na região pré-auricular, nas bochechas, até ali na fossa piriforme. No mento pode ser aplicado também, né, na supraperiosteal, mas nesses casos, às vezes, a gente até prefere ácido hialurônico ou hidroxiapatita de cálcio. Então, coloquei aqui alguns exemplos de uso do Sculptra, né, que é o ácido polilático, que a gente vê que a pele também melhora, ele dá um volume nos lugares certos, né, se aplicado corretamente, mas a qualidade da pele e a firmeza, que a gente não consegue muito ver por foto, mas quando a gente tem contato com os pacientes, aquela coisa de puxar a pele e vir, né, a flacidez, ela melhora muito. E, peraí, deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver, né, que o suco aqui, talvez nem tenha sido, né, aplicado aqui, tanto, mas ele já sobe já melhor. Aqui uma outra paciente fez Sculptra e vocês podem ver que no caso dos bioestimuladores, o resultado ele vai melhorando gradualmente. O ácido hialurônico a gente já vê um resultado na hora, ele tem um edema depois, tudo, resultado final, mais ou menos uns 30 dias, mas o Sculptra ele vai melhorando ao longo do tempo, tá? Porque ele é um bioestimulador e ele causa uma reação inflamatória subclínica que vai culminar, né, na produção de colágeno. Então, o que a gente percebe? Que todo o contorno, né, facial da paciente pode ser mudado com o uso dos bioestimuladores. Por que é importante saber isso? Se era só preenchedores da aula, porque às vezes o paciente, não adianta a gente preencher um paciente que está murcha, com a pele muito flácida,
porque a gente só vai conseguir um efeito de estiramento. O ácido hialurônico até ele tem algum grau de estímulo de colágeno. É normal, por exemplo, em algumas áreas, tu notar que a pele melhorou após o preenchimento de olheiras, tu notar que a pele, depois de um tempo, ficou com uma qualidade melhor. Mas, no caso de uma flacidez excessiva, às vezes a gente pode começar com um bioestimulador antes e depois fazer o preenchimento em áreas selecionadas para ter um resultado mais natural. Falar um pouquinho da hidroxiapatita de cálcio, né, que é o Radiesse. Então, o Radiesse é um análogo sintético de um componente inorgânico que está nos nossos ossos, nos nossos dentes. Ele é um composto também bioativo, biocompatível, usado há mais de 20 anos na ortopedia e na ortodontia. E na estética, a gente usa como preenchedor e como bioestimulador. Ou a gente pode diluir ele mais ou menos. Então, quando a gente quer algum efeito de preencher contorno, como se fosse um ácido hialurônico, a gente dilui menos. E quando a gente quer bioestimular, a gente vai fazer uma diluição maior. Ele foi aprovado pelo FDA em 2006 para a lipoatrofia do HIV e em 2009 para os tratamentos estéticos faciais. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de efeito do Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Então, foi usado na bochecha, foi usado no sulco. Vocês podem ver que ele dá uma sustentação tecidual e melhora todo o contorno, né, da paciente. Nesse caso aqui, foi também usado nas bochechas. O mento, vocês podem ver que faz muita diferença. Então, é uma opção também ao ácido hialurônico. E aqui, essa paciente aqui, eu acho que vocês conseguem perceber mais a questão da melhora da qualidade da pele, porque as outras pacientes não tinham, né, tanta flacidez visível. E essa é uma paciente já mais velha, que tem uma flacidez maior. E quando a gente, né, faz a bioestimulação, vocês podem ver que toda essa área melhora e a região do sulco e da marionete e do bulldog, que os pacientes chamam, já melhorou. O terço, a gente tratando muitas vezes o terço médio da face, a gente vai obter uma melhora também no terço inferior. Então, agora eu queria falar com vocês umas dúvidas que são comuns, né, dos pacientes, que é o pós-procedimento. A maioria desses produtos vai dar algum grau de edema. O ácido hialurônico quase sempre tem algum edema. As áreas que mais incham são, né, as olheiras e os lábios. E a gente pode também ter equimose em qualquer área, né, mas se a gente fizer com agulha. É importante a gente saber bem as áreas de risco. Eu não coloquei, não vou entrar tanto, né, em detalhes, porque como eu falei, a gente poderia ficar falando sobre preenchedor ou só sobre ácido hialurônico por dia. Mas tem coisas que a gente pode cuidar, né, para evitar injeções intravasculares, acidentes vasculares e outros efeitos colaterais, como usar cânula, onde a gente pode usar cânula, né, sem perder nenhum efeito que a gente queira. E mas a equimose é bem comum. Qual é a duração do efeito? Ácido hialurônico tem uma média de duração de 12 meses, mas isso também vai variar de acordo com aquelas características dos produtos que eu falei. Então, o crosslinking, o tamanho de partícula, né, até a localização, né, às vezes em alguma área vai durar mais do que em outra, né, os produtos que a gente usa para fazer no plano supraperiosteal, né, para definição óssea, contorno, geralmente eles duram mais tempo, até uns 18 meses. Então, mas a média é uns 12 meses para o ácido hialurônico. A hidroxiapatita de cálcio, ela dura uns 12, 16, 8 meses. Nem sempre, né, a quantidade dura 18 meses, mas a gente talvez precise fazer mais de uma sessão,
ou mais de uma seringa, né, na primeira fase de tratamento. E o Sculptra, que é o ácido polilático, né, que é um bioestimulador, ele tem uma duração de até 24 meses. Então, o colágeno que ele produziu, ele pode durar até 24 meses. Mas a maioria desses tratamentos a gente vai precisar dar uma manutenção, até porque o paciente vai seguir envelhecendo, né? Então, às vezes surge alguma nova queixa e a gente também não vai esperar voltar a estaca zero para repetir o procedimento. O ácido polilático, em aproximadamente 18 meses, a gente sabe que ele já foi totalmente metabolizado e o colágeno que ele produziu dura até 24, 25 meses. Outra dúvida comum é o intervalo, né, entre os tratamentos, diferente da toxina botulínica, que a gente precisa respeitar, né, um intervalo entre as sessões. O ácido hialurônico, a gente não tem um intervalo, né, rígido. É claro que se a gente fez recém um preenchimento de olheira, não vai ser na outra semana que o paciente vai dizer, nossa, ainda estou com olheira, e a gente vai fazer de novo. Até porque tem aquele tempo de hidratação, tem aquele tempo que ainda pode melhorar os resultados, mas não tem uma regra. Já os bioestimuladores, né, tanto o Radiesse quanto o Sculptra, a gente geralmente faz um intervalo de no mínimo 30 dias, porque é quando a gente começa a ter o estímulo de colágeno, né? Então, a neocolagênese. O intervalo também, então o intervalo é entre cada sessão, né? Eu já falei, e aí tem outra dúvida, que é o intervalo entre um preenchimento e um laser, um preenchimento e agora o ultrassom microfocado, que também está super em alta. Então, cada procedimento vai ter um intervalo, né, a ser respeitado. Por exemplo, com o ultrassom microfocado, a gente tem que dar uma média de 30 dias, né, de intervalo com os injetáveis. E o que a gente faz primeiro? Primeiro vou usar ácido hialurônico, o paciente tem flacidez, mas também tem indicação de fazer preenchimento no zigoma, na região malar. O que eu faço primeiro? Então, isso não tem uma regra, cada profissional vai seguir realmente não tem muito certo ou errado. Tem que conversar com o paciente, tem que avaliar, tem que ver qual é a pressa dele. O bioestimulador ele vai demorar mais para agir, o ácido hialurônico já vai dar um efeito mais rápido, mas ao mesmo tempo não adianta a gente só preencher uma pele que não está bem tratada. Então, tudo isso tem que ser conversado. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, das complicações de preenchedores. Eu não vou me aprofundar muito, acho que tem muita coisa para falar, mas a gente tem que saber que elas existem. E todo médico injetor, ele tem que saber identificar e tratar. Porque se a gente tiver um sinal de isquemia, a gente tem que agir o mais precoce possível. As complicações, elas podem ser divididas entre imediatas, que seriam as com menos de 24 horas, as precoces, que seria de 1 dia a 30 dias, e as tardias, que seriam após 30 dias. Então, mais comum, né, hematoma, equimose, usando a cânula a gente pode evitar. Se tiver sangramento visível, a gente comprime. Às vezes, quando o sangramento é mais profundo, pode ser que apareça só depois. E de orientação, a gente pode dizer para o paciente usar gelo, evitar a exposição solar. E tratamento, a gente pode usar laser se houver depósito de hemosiderina, né, porque pode ficar. Parestesia é uma complicação que a gente não vê muito, mas pode acontecer por trauma direto ou indireto dos axônios. Geralmente é transitória, mas pode ser permanente. O forame infraorbitário, então, é a região mais propensa. A gente pode tratar com dissolução do material com hialuronidase, corticóide oral, vitamina B12.
Uma outra complicação que pode ocorrer é o edema, mas edema não é tudo igual, eu achei interessante colocar essa tabela. Eu sei que não está com uma qualidade muito boa, mas se vocês quiserem eu posso passar esse artigo, ele é bem legal, bem prático. Então, um edema pós-preenchimento pode ser por aquele edema normal do pós-procedimento, que ocorre em algumas horas, e assim, sinais inflamatórios, a gente pode colocar gelinho, né, ou dar algum anti-inflamatório para o paciente. Tem que pensar, né, no diagnóstico diferencial de excesso de produto, ou de uma reação de hipersensibilidade, ou de uma urticária, mas o edema, ele realmente é comum no pós-procedimento. O edema malar, ele pode acontecer em alguns dias depois do procedimento, principalmente de preenchimento malar medial e região da olheira. Tem que diferenciar de uma sobrecorreção e, às vezes, o produto pode ter sido aplicado muito superficial também. E é uma região com uma drenagem linfática, né, mais pobre, então tem que tentar mais evitar, né, ter cuidado na hora do procedimento de não colocar tanto material e de colocar no plano correto. O edema também pode ser uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, né, que ocorre em minutos a horas. Nesse caso, a gente vai ter que usar antistamínico, prednisona, gelinho. Tem que pensar nos diagnósticos diferenciais. E um edema tardio, né, que pode ser uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, vai se apresentar um pouco diferente. Geralmente vai ficar com uma induração, um eritema, um edema, pode até aparecer um nódulo. Tem que diferenciar de infecção. Excluindo infecção, a gente pode tratar com corticoide e usar hialuronidase no local também. Infecção aguda, né, a gente tem que saber diagnosticar também. E nesse caso, a gente também tendo nódulos, tem que diferenciar de um nódulo inflamatório e um não inflamatório. E se o inflamatório, né, for por um biofilme, por infecção, a gente vai ter todo um protocolo de tratamento, mas isso é importante você saber, tá? Às vezes um nódulo não inflamatório pode ser só ele geralmente é por um acúmulo de produto. Em alguns casos, se vocês tiverem um nódulo superficial, vocês enxergam, vocês palpam, vocês veem que é acúmulo de produto, às vezes pode até colocar uma agulha mais calibrosa e extrair o material que ele vai sair. Senão a hialuronidase pode resolver. Lembrando que o uso da hialuronidase é off-label, mas é o que a gente tem para correção. E também lembrar que a hialuronidase ela pode... existem pessoas que são alérgicas, né? Porque ela é bovina, então é interessante vocês saberem disso. Uma coisa que vocês podem perguntar, às vezes o paciente é alérgico à picada de abelha, pode ser alérgico à hialuronidase, então sempre está preparado. Então, aqui eu coloquei também diagnóstico diferencial de infecção. Então, até herpes, né, a gente pode ter no local de trauma. É interessante quando a gente faz preenchimento labial em paciente com histórico de herpes fazer profilaxia, então, também. E aqui falar um pouquinho da nossa complicação mais temida quando a gente fala de preenchimento, que é o comprometimento vascular. Sinais sugestivos de comprometimento vascular no local são palidez, em primeiro lugar, livedo reticular, um retorno capilar lento, vesículas, pústulas, necrose. E isso a gente tem que, se a gente não procurar, às vezes a gente não vai se dar conta. E pode ser que não apareça na hora. Então, sempre cuidar quando a gente está lidando, principalmente com áreas de risco,
Mas comprometimento vascular pode ocorrer em qualquer área da face, isso é importante vocês saberem também. A gente tem que procurar para fazer o diagnóstico. Então, a identificação precoce ela vai minimizar os danos, não é que eles não vão ocorrer, mas ele minimiza. Por quê? Porque a gente vai usar uma alta dose de hialuronidase, né, que vai degradar o ácido hialurônico ali. É uma dose bem maior do que a gente usa, por exemplo, para dissolver alguma sobrecorreção. E a gente tem que saber os fatores de risco, né, para comprometimento vascular, que são as áreas faciais de risco, agulha muito fina, injeção profunda com alta pressão, volumes grandes de produto em uma única área, né? Então, por exemplo, o lábio, a gente não pode preencher, querer colocar um grande volume de uma vez só no lábio, né? É muito arriscado. E áreas de cicatrizes prévias, por ter uma alteração na vascularização local, também devem ser observadas. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha com o diagnóstico diferencial do comprometimento vascular, que a gente vai dividir, né, em comprometimento vascular com dano ocular ou sem dano ocular. Então, sim, preenchimento pode causar amaurose e a gente não quer ter isso. O melhor tratamento aqui, eu acho que é a prevenção, uso de cânula sempre que possível, aspiração antes da injeção, evitar áreas de risco, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar. Esse é o melhor tratamento, é a prevenção. Mas, se a gente lidar com isso, a gente tem que saber tratar. Então, eu sei que tem muita coisa que vocês devem estar com dúvida, mas o que eu queria frisar é que, em primeiro lugar, a gente tem que considerar a queixa do paciente. Se não incomoda o paciente, se ele está feliz daquele jeito, não adianta a gente querer transformar um rosto com um preenchedor. Avaliar a face como um todo, programar o tratamento, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Escolher o produto adequado, qual o tipo de ácido hialurônico que a gente vai usar, vamos associar ou não com bioestimuladores, né? Ter cuidado com a mímica facial, com o volume exagerado, né? A beleza está na naturalidade. Então, a partir do momento que aquela área chama atenção por ter sido modificada ou por, né, eu digo, quando o lábio chega antes da pessoa, é porque já não está bonito. Então, a beleza tem que estar na naturalidade. A gente tem que respeitar os planos de aplicação, então cada área vai ter uma técnica. Não vou entrar, né, na técnica, porque seria outra a aula, mas em algumas áreas a gente vai fazer um preenchimento mais superficial, com o produto adequado, mais fino, ou a gente vai fazer um preenchimento profundo, né? Os resultados vão ser diferentes, dependendo do nosso plano de aplicação. Sempre ter muito cuidado nas áreas de risco, usar cânula sempre que possível, com um maior calibre também, porque se a cânula for muito fininha, ela pode funcionar como se fosse uma agulha e também penetrar um vaso, mas mesmo que a gente esteja com a cânula, nunca a gente está 100% seguro. Mesmo uma cânula 22, que já é, né, uma cânula com calibre considerado seguro, a gente pode perfurar um vaso sim. A gente tem que saber identificar, tratar as complicações e saber lidar com as expectativas dos pacientes e saber indicar outros tratamentos, né, quando necessário. Então, no caso até da rinomodelação, se o paciente, né, o nariz, ele é grande, né, talvez a cirurgia seja a melhor opção, né, a região nasal é uma área muito risco para preenchimento, a gente consegue resultados sim muito legais, mas tem que saber até onde ir, saber outras modalidades de procedimento quando eles são necessários. Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vi que tem mensagem, mas assim, ó, não consegui ler. Não consigo me concentrar em doutora Manuela ao mesmo tempo.
Eu vou passar as perguntas para você, que o pessoal fez. Perfeito. Mas primeiro eu queria agradecer a você por essa excelente aula. Acredito que é consenso. E eu vou fazer as perguntas para você. A primeira é: o PMMA ainda é bastante indicado? Uma pergunta da Amanda. Assim, existem muitos médicos que ainda usam, tá? Esse é um assunto até meio delicado, né? Eu, particularmente, não faria. Qualquer produto permanente, né? A gente sabe que o PMMA, ele, diferente do ácido hialurônico, que ele fica ali, pode até migrar um pouquinho, né? Mas ele fica no local onde a gente injetou. O PMMA, e a gente consegue dissolver também, né? A gente tem um antídoto. E se a gente não dissolver também, a maioria vai ser reabsorvido com a nossa própria hialuronidase. O PMMA, ele não fica separado do tecido, ele se agrega, né, ao tecido. Então, se a gente tiver uma sobrecorreção, ou se a gente tiver uma reação de hipersensibilidade, que pode ser tardia, se a gente tiver nódulo, biofilme, enfim, qualquer complicação, o tratamento vai ser a excisão cirúrgica, né? Isso pode causar uma deformidade enorme no paciente. Então, em mim, eu não faria, né? Pode dar certo, pode ficar ótimo, tem muitos médicos que aplicam muito bem, mas por ele ser permanente, as complicações podem ser permanentes também. E outra coisa, né? Ele não pode ser aquecido, né? Então, por exemplo, no rosto, eu, por exemplo, eu quero fazer muitos procedimentos de tecnologia no meu rosto. Eu quero fazer ultrassom microfocado, eu quero fazer laser, eu quero fazer radiofrequência. E nas áreas onde tem PMMA, a gente não pode fazer esses procedimentos. Então, nos limita muito, porque a gente pode causar uma reação inflamatória e, enfim, acho que é basicamente isso. A segunda pergunta é: qual a indicação para o preenchimento preventivo? É uma pergunta da Vitória. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que travou. Estão ouvindo? No caso de paciente alérgico e a hialuronidase é meio complicado, porque talvez, né, tentar extrair, como eu falei, com agulha, a gente pode tentar massagem, enfim, é mais difícil. Mas o ácido hialurônico, ele vai saindo. Agora, só para avisar, pessoal, o link para vocês preencherem do Doc e do Eventry já está disponível ali no chat, o pessoal já passou. Agora, a próxima pergunta: a partir de que idade pode ser utilizado como forma preventiva? Na verdade, não tem nenhuma idade, tá? Não tem uma idade limite. É conforme cada paciente, né? E existem pacientes, por exemplo, uma coisa que eu não falei, que é bem legal, é que tem muita coisa para falar. Por exemplo, o paciente tem sorriso gengival muito, né, exuberante. A gente pode tratar preenchendo o lábio superior e a região do sulco, né? A gente consegue fazer uma miomodulação com ácido hialurônico. Não é só com toxina, e muitas vezes o efeito do ácido hialurônico vai ser melhor do que o da toxina. Então fica bem legal, bem legal. Mas não tem idade, então, assim, por exemplo, um paciente com olheira muito funda, aquele estigma de estar sempre cansado, e ele tem 20 anos, a gente vai fazer, né? Eu acho que óbvio, tem que ter um limite e tem que dizer para o paciente: olha, não, tá tudo bem. Porque muita gente começa a fazer e começa a olhar só o seu defeito e, né, fazer muito cedo, mas eu não vejo problema em fazer
quando jovem, se é uma coisa que incomoda muito. Que bom que a gente tem opções para tratar coisas que antigamente a gente achava que não ia poder mudar, né? Mas cada paciente, eu tenho paciente de 30 anos que ainda não precisa fazer preenchimento, tem paciente de 20 pouquinhos que a gente já fez. Então, A próxima pergunta é: qual a indicação de preenchimento malar? É uma pergunta da Vitória. então, preenchimento malar, né, essa região que a gente tem, os coxins de gordura, a gente pode preencher quando tem gente que tem a maxila, né, um déficit na maxila, a gente pode preencher, ou no próprio processo de envelhecimento a gente vai perdendo essa gordurinha e ela vai caindo. Então, quando a gente vai perdendo a convexidade, que a gente chama de curva de Oddi, que é isso aqui, aquela curvinha, né, no caso da mulher, a gente faz o preenchimento malar. Mas tem pessoas que naturalmente, que a sua estrutura já tem um malar mais afundado, vamos dizer. É por isso que é importante a avaliação também de frente, pode ser que não enxergue, mas na diagonal e no perfil. Se tiver mais retificado, tem indicação, mas nem sempre, né? Não é obrigatório isso. Só se incomodar, se estiver deixando realmente a pessoa com um aspecto mais cansado. Então, a próxima pergunta é: quando se usa o bioestimulador, é recomendado fazer suplementação com colágeno? Uma pergunta da Amanda. Esse é um tema bem controverso, tá? Os estudos com colágeno, né? A gente sabe que colágeno é proteína, existem produtos bem legais, que são os peptídeos de colágeno, que são absorvidos. A gente não sabe o quanto, né, o uso do colágeno ou um aporte proteico melhorado, né, o que realmente funciona. Mas, em pacientes que fazem bioestimulador, dependendo do caso, se o paciente pode, eu indico o uso do suplemento de colágeno para dar substrato, para ter um resultado legal. Isso é mais um consenso, não é? Os estudos realmente não comparam assim um aumento de aporte proteico com o uso de colágeno. Mas tem produtos que são legais. Agora, usar o colágeno puramente hidrolisado, a gente sabe que o colágeno ele é uma molécula muito grande. E a gente não sabe o quanto é absorvido. Quando ele é quebrado, né, nos seus aminoácidos, ele vai se formar no nosso corpo do jeito que ele quiser, e ele vai para a articulação, vai para outros lugares. Então, quando a gente quer melhora da pele, e se o paciente quer usar, eu indico os peptídeos de colágeno. Lembrando que, se for para escolher, né, ou investir em alguma coisa, então que faça o procedimento, porque vai ter um resultado bem melhor. A próxima pergunta é: para estímulo de colágeno, há alguma situação que seja preferível usar fio de PDO ao invés de Sculptra? É uma pergunta da Sabrina. Sim, em algumas regiões a gente não pode, né, usar o Sculptra. Então, por exemplo, até na região, né, da pálpebra inferior, né, essas regiões que tem mais movimentação. Eu não tenho experiência com os fios, mas esse é um exemplo. A próxima pergunta é: pacientes que fazem uso de isotretinoína pode realizar preenchimentos ou fios de PDO? Olha, sobre os fios eu realmente vou ter que estudar, mas o preenchimento não tem problema, pode ser feito. Agora, a última pergunta. No caso de pacientes alérgicos à hialuronidase, que substância é utilizada? É uma pergunta da Helena. Não, isso eu falei, porque a gente não tem, né, outro antídoto. Uma coisa que a gente pode tentar fazer é ou extrair, né, aquele excesso de produto, se for excesso de produto, mas isso não é assim, não está em artigo, tudo, mas pode tentar distribuir o ácido hialurônico ali, injetando o soro, massageando, enfim. Aí vai ter que ver qual é o caso.
Porque se for uma reação de hipersensibilidade, que a gente tivesse indicação de usar hialuronidase também, a gente usaria corticoide junto. Então, você pode usar o corticoide. Mas o ideal era poder usar a hialuronidase também. Se fosse só por excesso de produto, aí é massagem e esperar reabsorver. Paciente com dermatite de contato pode fazer sim, né? Uma contraindicação seria alguma alergia a algum componente da fórmula, mas dermatite de contato é diferente. Óbvio. Eu acho que era só. Ah, pode continuar, perdão. Se tem lesão no local de aplicação, é uma contraindicação, né? Só isso. Então, eu acho que é isso de perguntas. Acho que foram essas que foram enviadas para nós. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo seu comprometimento com a aula. Ah, nossa, perdão. Apareceu mais uma pergunta aqui. A gente pode usar colo, pescoço, principalmente os skin boosters, que são o ácido hialurônico em partículas menores, que é aquele produto mais fluido, né? Pra gente não ter risco de ficar um produto aparente e palpável, nódulo. E os bioestimuladores também, bem diluídos, bem distribuídos nessas áreas, tem um resultado bem legal. Acho que é isso então, né? Acho que sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Espero que tenham gostado. E fico à disposição. Podem mandar ali no Insta, podem marcar. Pessoal, não esqueçam de marcar a Licipe e a doutora Manuela Dornelles nos stories de vocês, por favor. E acho que é isso. Muito obrigada, doutora Manuela. Tem todo o meu contato ali no Insta, se precisar, tá bom? Tá bom. Gente, boa noite. Fiquem bem em casa e não esqueçam de preencher o pós-teste para a gente poder enviar o certificado para vocês, da aula. E tem novas aulas online, semana que vem tem uma, dia 26, e tem o simpósio que vai ser realizado no dia 29 e 30 de manejos de queimados. Quem se interessar mais, por favor, no Instagram que vai ter mais informações.